Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação, disponível aí no Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Deezer e também no YouTube. Pois bem, vamos falar hoje sobre a portaria MTE número 547 de 11 de abril de 25, que dispõe sobre a emissão de certidões de cumprimento da reserva legal de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social e de contratação de aprendizes. Em resumo, está sendo criado aí duas certidões, além de outras aí que quem é da área jurídica, departamento pessoal, RH, fazem consultas periódicas, até áreas contábeis também fiscais, referente a algumas obrigações referente à organização. Por exemplo, a gente pode tirar uma certidão trabalhista, de custo trabalhista, como tirar uma CND, que seria de custo previdenciário, como é que está aí a situação da empresa perante a Receita Federal, entre outras, E, por exemplo, no artigo 1º fala que o Ministério do Trabalho, Emprego, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, disponibilizará no portal gov.br sistema eletrônico para emissão de certidões de cumprimento da reserva legal de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, aprendizes, do que trata o artigo 429 da CLT, E no parágrafo único diz: o sistema eletrônico será disponibilizado em até 90 dias a contar da publicação desta portaria. O artigo 2º diz que as certidões de que tratam o artigo 1º terão por base exclusivamente as informações prestadas pelo empregador ao sistema simplificado de escrituração digital das obrigações previdenciárias e trabalhistas e fiscais, que é o E-Social, não havendo validação dessas informações pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. A responsabilidade pela prestação das informações ao E-Social é exclusiva do empregador. Então, através do E-Social, será alimentada essas informações. Então, claro, vai existir a fiscalização, mas a comprovação em si ela vai se dar de forma muito mais rápida e automática, verificando-se exatamente o rol lá de obrigações. Por exemplo, a prestação das informações indevidas, incorretas, inexatas ou falsas, bem como a omissão de informações ou dados, acarretará sanções previstas em lei. A emissão das certidões não elide a fiscalização, ou a imposição de eventuais sanções pelo descumprimento das reservas legais, O sistema eletrônico de que trata o artigo 1º atualizará periodicamente os dados constantes das certidões, nas quais constará a data a que se referem os respectivos dados, Aí, por exemplo, dos parâmetros das reservas legais, já no artigo 4 fala que o cálculo da reserva legal para a contratação das pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência seguirá os seguintes parâmetros. Então seria no primeiro ponto a alíquota, considerada a soma dos empregados de todo o estabelecimento da empresa no país a ser aferida da seguinte forma, Então qual é a seguinte forma, por exemplo? De 100 a 200 empregados 2%, de 201 a 500 empregados 3%, de 501 a 1.000 empregados 4% e mais de 1.000 empregados 5%. Inclui-se nessa base de cálculo da reserva legal os trabalhadores com a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada da Previdência Social pertencentes ao quadro de empregados da empresa e os empregados contratados sob a modalidade de contrato intermitente prevista no artigo 452 da CLT, que entrou aí após a reforma trabalhista. Exclui-se da base de cálculo da reserva legal os aprendizes contratados diretamente pela empresa com e sem deficiência e os afastados por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, E não serão considerados para fins do cumprimento da reserva legal os seguintes empregados: aprendizes, mesmo que na condição de pessoa com deficiência ou reabilitada da Previdência, afastados por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez e contratados sob a modalidade de contrato intermitente, E aí, quais são os parâmetros para a questão da reserva legal referente aos aprendizes, O cálculo da reserva legal para a contratação de aprendizes seguirá os seguintes parâmetros. Será considerado o percentual de 5% e o percentual máximo de 15% do total de trabalhadores existentes nos estabelecimentos cuja funções demandam formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos, considerada a classificação de ocupações CBO. Para o cálculo dos percentuais de que trata o inciso 1º, entende-se por estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o serviço da atividade econômica ou social do empregador, e que se submeta ao regime jurídico previsto na CLT.
ficam excluídos da base de cálculo da reserva legal para a contratação dos aprendizes as funções que demandam para o seu exercício habilitação profissional de nível técnico ou superior, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, né? Os empregados que executem os serviços prestados sob o regime de trabalho temporário, os aprendizes já contratados e os afastados por incapacidade permanente, que seria a aposentadoria por invalidez antigamente, né? A certidão de que trata o inciso 1º, né? O artigo 1º e inciso 2º, comprova para os efeitos dispostos no artigo 51, inciso 3 do decreto 9579 de 22 de novembro de 2018, o cumprimento da reserva legal da contratação dos aprendizes. Então, pessoal, de forma muito breve, falando sobre essa portaria, então foi instituída, inclusive esse portal já está disponível, apesar de ser informado de até 90 dias, já está disponível para acesso, é só fazer a pesquisa aí, né, na internet, que já consegue localizar e fazer essas consultas. Então fica aí, né, empregador, com esta informação agora, para poder colocar aí no rol aí de obrigações, de certidões que devem ser solicitadas aí, né, meio que solicitadas, na realidade acompanhadas meio que mensalmente, para não ser pego de surpresa enquanto as cotas aí das reservas legais de aprendiz e de pessoas com deficiência. Ficamos por aqui, espero que acompanhem, compartilhem o nosso podcast e até a próxima.